Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Então no verso 16 Jesus diz para os seus discípulos: bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus está dizendo: vocês são parte de um grupo privilegiado. Vocês estão vivendo a concretização das promessas. Vocês estão vivenciando o cumprimento da vinda do que Deus prometeu. O Messias, o Verbo, a palavra encarnada diante de vocês. Agora, por mais Jesus está dizendo bem-aventurados são vocês, porque profetas e justos aguardavam, criam nesse dia, mas não viram o que você estava vendo. Mas por outro lado, tem uma multidão que está diante da mesma coisa que vocês estão e não tem a receptividade que vocês estão demonstrando. A ênfase de Jesus nesse recheio vai nos ajudar a entender a explicação da parábola que vem na sequência. Quando eu olho para as Escrituras, evidente para mim, vou repetir, que a parte de um, humana, não anula a parte de outro, a divina, e vice-versa, a parte de Deus não anula a nossa. Em Atos, no capítulo 16, no verso 14, quando Paulo está pregando o evangelho em Filipos, a Bíblia diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Preste atenção na frase, nos escutava. Quando muita gente não parou para ouvi-los pregar, essa mulher parou. O texto diz assim: o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Nós temos intervenção divina aqui? Temos. Mas em primeiro lugar, essa mulher dá valor à palavra de Deus. Ela para, ela dá atenção, ela diz: eu quero isso. E depois de um movimento de valorizar a palavra que está sendo comunicada, a Bíblia mostra que Deus dilata, abre o coração dela para um nível de percepção ainda maior. Então temos uma ação de Deus. O que nós não podemos simplesmente acreditar, porque isso é contrário ao todas as Escrituras, é que Deus decide quem vai entender e Deus decide quem não vai entender. Nossa resposta determina se nós vamos avançar no nível de entendimento ou se nós seremos privados deles. Então essa progressão para mim é muito clara, né? E à medida que nós vamos olhando para as Escrituras, nós vemos sempre a necessidade de que o homem se posicione, de que ele busque Deus, mas com o entendimento de que sem a ajuda de Deus, ele também nunca vai entrar no lugar profundo de entendimento. Eu quero convidar você a me acompanhar numa leitura, que é o Salmo 119, e nós vamos ler dos versículos 27 até o 34. Salmo 119 é o maior capítulo que a Bíblia tem. Eu lembro quando criança, na responsabilidade da leitura bíblica, muitas vezes a gente, quando tinha que, para você ler a Bíblia toda em um ano, você tem uma média de 3 capítulos por dia. Para ser exato, 3,25 é a conta. E quando a gente estava lendo, sem muito entendimento, debaixo do encorajamento, às vezes da imposição dos pais, queriam criar em nós disciplina, ritmo, mas o coração ainda não tinha empolgação com a palavra. Às vezes eu lembro que eu ficava feliz quando pegava uns salmos, que eram 3 versículos. Eu pensava: vou eliminar um capítulo rapidinho. Mas quando chegava o Salmo 119, eu pensava: isso tudo é um só. E depois ainda tem que ler mais 2, os que estão perto não são necessariamente tão pequenininhos, né? Mas à medida que o tempo foi passando, o entendimento, a compreensão da palavra foi chegando, eu confesso que o Salmo 119 é tão rico, que o meu sentimento com o tempo mudou. Isso aqui não podia se estender um pouquinho mais, porque ele tem uma linha de raciocínio do início ao fim, que é a valorização da palavra, o clamor para se entrar num lugar mais profundo, tanto de entendimento como de prática da palavra. Aliás, se a gente pudesse inventar que depois de uma pregação, assim como na escola, tem lição de casa, eu pediria a você que tirasse um tempo essa semana para meditar no Salmo 119, todos os 176 versículos, né? Lendo exatamente com esse olhar, com esse foco, né? Qual é a valorização dada à palavra, qual é o clamor por entendimento e pela capacidade de andar nesse lugar de prática da palavra. Mas para não ler isso tudo aqui agora, eu quero que a gente foque aí, então, nos versículos 27 até o 34. E a oração do salmista é a seguinte: faze-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Quando ele diz faze-me entender, ele está dizendo: não é só minha capacidade humana, racional, natural, mental.
eu preciso da sua ajuda. Verso 28, a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Ele está tomando a decisão. Eu não quero andar pelo que eu sinto, eu quero andar pela tua palavra. A minha força não deve depender do meu humor, que por sua vez é baseado nas circunstâncias, sim naquilo que o Senhor diz. 29, afasta de mim o caminho da falsidade, favorece-me com a tua lei. Verso 30, uma chave, escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Andar ou não na palavra de Deus é uma escolha, é uma decisão que cada um de nós precisa tomar. 31, aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me deres mais entendimento. Ele não está dizendo que não tem nada, mas ele está dizendo, quanto mais eu entro no lugar do entendimento, mais profundamente eu consigo andar na tua palavra. Verso 33, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até o fim. 34, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Essa oração nos mostra que o salmista entende que tem a parte humana. Eu decido, eu escolho, eu vou andar na tua palavra, eu vou seguir até o fim, mas ao mesmo tempo um clamor, que a tua palavra opere em mim, que eu não esteja entregue a mim mesmo, a minha própria sorte, aos meus recursos, às minhas limitações. E acredito que isso é uma chave para entendermos essa interação com a palavra de Deus, que é tão necessária. A frutificação da palavra na minha e na sua vida depende do nível, do formato, da dimensão de interação que eu e você conseguimos estabelecer com ela. E eu creio que isso fica mais claro quando olhamos para os diferentes tipos de solo. O que eu quero fazer aqui agora, em segundo lugar, depois de destacar a parte humana e a divina. No texto que lemos, Mateus capítulo 13, já logo no versículo 4, o Senhor Jesus fala do primeiro tipo de solo. Então quero lembrar que são 4. O solo que Jesus chama de à beira do caminho. O que é a ideia do à beira do caminho? Aquele carreiro por todo mundo, onde todo mundo passava e andava, com tanta gente pisando, é o solo duro. É aquele solo que vai ficando achatado, diferente. Quem já andou muito nesses caminhos de terra, né, percebe que chega ali um momento, ali não cresce mais mato, não existe muita possibilidade de que nada frutifique ali. Primeiro porque as sementes que são naturalmente espalhadas não entram. E se tivesse algum formato, ainda teria a capacidade de ser pisado. Jesus está escolhendo algo que todo mundo vai entender. Essa é a ideia da alegoria. Ele está usando uma ilustração. E ele diz que esse solo, à beira do caminho, é o primeiro. O segundo, ele fala de um solo rochoso, ou como disse antes, pedregoso. Terceiro lugar, ele fala de um terreno cheio de espinhos. Para em quarto lugar, falar do solo que é frutífero. E o que eu e você precisamos entender, que Jesus explica. No verso 4, ele apenas lança a ilustração. Uma parte caiu à beira do caminho, uma parte da semente, vindo as aves a comeram. Por que as aves comeram? Porque a semente não entra na terra. Está para o lado de fora do solo, está exposta, e porque estava exposta, né, virou comida de passarinho. Qual a explicação que Jesus traz a respeito disso? No verso 19 ele diz o seguinte: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A Bíblia não está dizendo que é só para esse tipo de solo que existe uma disputa espiritual. A disputa espiritual existe para todo mundo. A questão é que esse tipo de solo é vulnerável ao ataque maligno. E muitas vezes nós não paramos para pensar e criar uma consciência de que nós estamos o tempo todo em guerra com o mundo espiritual. Quando você lê o Velho Testamento, principalmente depois da saída de Israel do Egito, é guerra atrás de guerra. Quando chega o Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve em Efésios 6,12, nossa luta não é contra a carne e o sangue. O que ele está dizendo? Diferente deles, nós não temos essas batalhas naturais, literais. Mas o que ele está dizendo é, isso não significa que nós não estamos em guerra. Isso também não significa que essas guerras foram registradas sem propósito. Mas ele está dizendo, nossa guerra é outra. Nossa luta é contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade. E agora ele começa a falar de uma dimensão de guerra com o reino das trevas.
A palavra de Deus diz: resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo. O tempo todo nós temos alertas. 1 de Pedro 5, né? Você olha o apóstolo dizendo: o diabo anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não pode tragar qualquer um, ele precisa de espaço, ele precisa de vulnerabilidade, mas ele sempre está tentando. Então não é um de 4 solos que está exposto a uma batalha espiritual. A batalha acontece com todo mundo. Alguns se fazem vulneráveis a ela. Em Atos, no capítulo 5, nós vemos o apóstolo Pedro dizendo a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? O que ele está dizendo? O Espírito Santo começou um trabalho no seu coração. Em algum momento você deixou o diabo entrar, abortar o que Deus estava fazendo e te roubar de todo o processo. A guerra existe para todos. Mas ali a vulnerabilidade, e por que eu estou destacando essa questão da guerra espiritual? Jesus explicou que a figura usada das aves do céu é o maligno que vem e rouba a palavra. Meu querido, toda vez que a palavra é pregada, ministrada ao seu coração, toda vez que você está lendo a Bíblia, o momento que virá depois é significativo. Porque Satanás não quer que a palavra de Deus opere na sua vida. Ele sabe que Deus faz tudo por meio da sua palavra. Como que Deus criou o universo? Pela sua palavra. Como que o universo hoje é sustentado? Pela sua palavra. Porque muitas vezes nós pensamos na palavra apenas como que dá início, mas não como aquilo que dá continuidade. Em Hebreus, no capítulo 1, quando a Bíblia vai dizer que Deus nos falou pelo Filho, no verso 2, a Bíblia diz assim: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Jesus é chamado de o Verbo. João 3 diz: tudo quanto foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas a palavra não é apresentada apenas como aquilo que dá início, ela também é apresentada como aquilo que dá continuidade. O verso 3 diz: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. O universo não apenas foi criado pela palavra, o universo é sustentado pela palavra. Porque a mesma palavra que Deus usa para iniciar um processo é a palavra que Ele usa para dar continuidade. E nós precisamos entender a importância da continuidade. Eu quero usar isso para fazer um link com os próximos tipos de solo. Porque o primeiro, não existe nenhum nível de frutificação. A palavra não teve a menor chance. A semente não entrou na terra, não chegou a germinar. A criação da palavra foi 0. Mas entre essa parte que nós temos 0 resultado e a última que nós temos um resultado poderoso, nós temos 2 solos no meio. Aliás, vamos lembrar que o que foi roubado aqui não foi meramente a palavra. O que foi roubado foi o entendimento da palavra. Porque aqueles que estão sendo roubados pelo diabo não é que eles caíram na amnésia, não lembram o que alguém pregou. O que lhes é roubado é a capacidade de entender, de perceber, de discernir, de dar resposta. Se inscreva para receber mensagens da palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.